Kahoot para vocês. Então, vocês vão poder ter o prazer de ganhar do coleguinha e falando de laudo. Então, como eu havia prometido para vocês, hoje a gente começa fazendo a correção do trabalho. A gente vai comentar um pouquinho sobre a sequência de laudos problemáticos, né? Que é a parte de esclarecimentos e de segunda perícia. E vamos finalizar com o Kahoot daí. Então vamos compartilhar com vocês. Então esse era o trabalhinho que vocês receberam, né? Claro, aqui veio mega sintetizado, bem molezinha para vocês. Não teria que ficar peneirando a, o processo inteiro para achar os documentos. Vocês não teriam, aqui vocês teriam que fazer diligências para buscar esses livros, né? Aqui vocês tiveram mais o trabalho de analisar o material e emitir o laudo. Então, a empresa X presta serviço para a empresa Y e, alegando não recebimento do serviço faturado, segundo a NF 040, ingressa com a ação de execução de título representada pela duplicata 040/2005. Juntando também como provas cópia do contrato de prestação de serviço e da nota fiscal 040 série U. Então, a empresa Y contesta a execução e apresenta como prova as estratificações de parte nos livros diário, caixa, registro de entradas, todos do mesmo mês, e a ficha de controle auxiliar de fornecedores, como registro das operações. Então, a gente tem uma alegação aqui que a empresa X prestou o serviço para Y com a emissão da nota fiscal 040 e não recebeu. Então, a empresa Y alega que fez o pagamento mostrando, então, seus livros. Então, ela está mostrando aqui os livros da empresa Y, de quem deveria ter pago, com os registros dessas operações. E na dúvida sobre a interpretação das provas apresentadas pelo autor e pela ré, o magistrado nomeou o perito e formulou os seguintes quesitos ordinários. Então, a gente teve os quesitos elaborados pelo juízo. Então, primeiro, o sistema de escrituração contábil adotado pela ré é irregular e os assentos são lançados em dia? Primeira dúvida que o juiz quer saber. Basicamente, aqui está questionando se o livro é revestido de legalidade ou não, né? Segundo, está registrado no livro de saídas a nota 040, série U, emitida por X e consta sua liquidação? Então, ele quer saber se está no livro de saída e se foi pago. Terceira pergunta. Está contabilizado no livro diário o pagamento da nota fiscal, mencionada no quesito 2, como venda à vista ou a prazo? E
Pode o senhor perito, com base no exame e na escrituração, prestar outros esclarecimentos que venham a elucidar se houve ou não o pagamento da nota fiscal em lide? Então, as diretrizes metodológicas se iniciaram pela observância das normas, então, do processo civil, Código do Processo Civil, normas brasileiras de contabilidade e comerciais, sendo o foco na legislação societária, tendo em vista que a gente está falando da adoção dos livros, né? Optou-se pelo método de estudo de caso compartilhado com análise comparativa das estratificações apresentadas pela Ré com livros contábeis, fiscais e auxiliares. Então, aqui a gente tem um elementinho lá do laudo, né? Tem? Não? Talvez? E agora? Vocês podem falar, tá? Sim, sim. Tem, aqui a gente tem um parágrafo no exercício que é importante, que é o quê? Qual a metodologia que eu adotei? Lembrando que um dos itens mínimos lá no, na NBC-TP 01, item 80, é justamente a descrição da técnica ou metodologia adotada no processo de análise. E como diligências, foram feitos a leitura dos autos, então a carga do auto, né? Confrontação dos extratos apresentados como prova com as fontes originais. Então a gente vai pegar a movimentação confrontando se o apresentado em juízo confere com o original, se ele realmente está de acordo com o livro, né? O exame dos livros contábeis e fiscais para constatação de regularidades ou possíveis irregularidades. E com base nesses dados, a gente encontra os livros. Então, o livro diário, lá do mês de dezembro, a gente vai ter que passar por essa análise, né? O livro caixa, o registro de entradas e o registro controle de fornecedores. Poderia também chamar de contas a pagar, né? E com base nessas informações, elabore o laudo pericial sobre o caso. O que a gente tem como primeiro elemento para a gente colocar no laudo? Quem lembra? Tem algum primeiro elemento? A gente teve essa informação prejudicada, porque não consta aqui, né? Mas seria o quê? Então tá aqui meu laudo bonitinho. Então, perito Cesiro, informação CPF. E aqui a gente coloca a identificação, né? A quem está direcionado, qual o processo que é, o tipo de ação. Aqui eu até não mudei, vamos alterar agora com vocês. É uma ação de execução de título. Então, execução de título. Quem está sendo o exequente? Ou quem é o autor? XY. Quem está processando quem?
É importante saber essa diferenciação, né? Quem está pleiteando o seu direito e quem está efetivamente se defendendo. A gente volta lá, a empresa X presta serviço para a empresa Y, alegando não recebimento. Quem que pode deixar de receber? Então, quem que pode cobrar uma possível dívida? A empresa X, né? Então, exequente seria a empresa X. Não vou boa no espaço. E quem é o executado? A empresa Y. Bacana. Resolvi o primeiro item da composição do laudo, né? Identificação. Segundo item, o que, que nós necessitamos preencher? Quem me lembra? Esse é aquele tema que eu falei para vocês, que é bem chatinho, que toda peça jurídica que a gente vai pegar tem. Eles adoram ficar repetindo isso. O que é mesmo? Síntese do objeto da perícia. O que é essa síntese mesmo? É o resumão de tudo o que aconteceu a ponto de levar aquela disputa. Então a gente vai começar lá. Claro, faz um sumário para ficar bonitinho, né? Então a síntese do processo. Então, trata-se de uma ação de execução de título cambial apresentado por nota fiscal fatura, sendo que o autor alega o não recebimento do valor de serviços prestados. O objetivo, então, exame dos livros e documentos contábeis para constatar a veracidade das estratificações dos livros apresentados pela ré na defesa. Então, aqui, 1 e 2, a gente faz esse síntese do objeto da perícia. Posso deixar só o síntese do objeto da perícia, o síntese do processo? Pode. O que não pode começar a faltar é daqui para baixo. Então, aquele parágrafo que eu mencionei que é importante. Diretrizes metodológicas. Qual o critério que eu utilizei para a adoção do meu trabalho? Então, adotei a observância das normas processuais civis, brasileira de contabilidade e comerciais, e optou-se pelo método de estudo de caso compartilhado com análise comparativa. É um estudo de caso mesmo? Com análise comparativa? A gente está analisando o caso específico da nota 040? É isso que a gente vai fazer, não vai? Então a gente vai pegar o estudo específico desse caso. E comparativo, por quê? Por que a gente está fazendo essa análise comparativa? Diversas fontes de informação onde a gente vai efetivamente comparar elas, buscando verificar se existe o pagamento ou não existe o pagamento. Então, comparativa das estratificações apresentadas pela ré com os livros contábeis, fiscais e auxiliares. Então, diligências, diretrizes, metodologias, ou poderia colocar metodologia de análise. Ou metodologia. O nome em si não tem regra.
lembrem-se disso. O padrão da escrita não tem um padrão próprio. Existe apenas os elementos mínimos para a gente se apresentar. Por enquanto, a gente está fazendo isso. Está seguindo esses elementos mínimos. A gente faz a descrição das diligências realizadas. Então, a gente fez leitura dos autos e confrontação dos extratos apresentados como prova com as fontes originais e o exame de livros contábeis e fiscais para a constatação de regularidade. Então, descrevemos qual o processo que a gente utilizou para a constatação dos elementos. Poderia ser mais detalhado, indicando aonde que a gente pegou o material, qual data que a gente fez a visita, mas como no exercício não tem, a gente deixa ele mais simplificado, mas aponta efetivamente qual foi a análise ou qual foi a documentação base que a gente buscou. Poderia ter colocado mais coisa aqui, será? Quando é disputa em relação à liquidação de título, será que podemos ter mais ferramentas além dos livros? O que vocês acham? Sim, não, talvez. Poderia, de repente, tentar buscar a movimentação financeira da empresa X. A gente só tem os livros da Y, né? Poderia ampliar esse escopo de comparação, né? De repente, até pedir uma quebra de sigilo bancário para ver se de repente saiu do banco aquele valor. Então, tem várias hipóteses que a gente pode ir se aprofundando também. Aí vem o dito dos quesitos. Então, respostas aos quesitos. Sempre a gente faz o que na resposta aos quesitos? Me ajudem, o que precisa ter na resposta aos quesitos? Sim, não tem nada. Só respondo ou eu transcrevo os quesitos também. A gente faz a transcrição do quesito e, posteriormente, oferece a resposta. Ah, não, mas eu sou um perito assistente, não sou o perito nomeado. O que eu faço nessa parte, aí não no laudo, né, no meu parecer, faço a transcrição do quesito, trago a resposta do perito e abaixo eu posso fazer as minhas alegações referente a essa análise desse quesito. Então, pontos de discordância, geralmente, do que o perito nomeado colocou. É a única diferença que tem entre laudo e... Eita, deu branco. Acabei de falar a dita da palavra. Laudo. Qual que é a do perito? Do perito assistente mesmo?
cruzes, gente. Agora eu tô me sentindo um idoso, porque me deu branco, já tô com Alzheimer, pelo jeito, né? Do parecer. Isso aí, Cassandra. Do parecer. Pior que deu branco mesmo, gente. Credo. Vai chegando a certa idade, a gente vai ficando assim. Então, a gente vai trazer lá do processo a pergunta: sistema de escrituração contábil adotada pela Ré é regular e os assentos são lançados em dia? O que a gente vai ter que fazer? Vai lá no livro. Claro que aqui a gente só vai poder fazer uma análise superficial, que a gente não tem o livro físico todo bonitinho, saber se foi registrado, tudo isso, né? Mas os lançamentos estão sendo feitos dia a dia no livro diário? Estão, né? Nesse ponto, segue a legislação, tá bonitinho. Segue a ordem que se pede um livro diário. Primeiro aparece conta débito, conta crédito. Então, primeiro, vou sempre lançar a conta crédito, a débito, depois conta crédito e os valores. Tem outras formas também, tá? Mas está seguindo esse padrão? Primeiro débito, segundo os créditos. Então está seguindo o padrão do livro diário. Então, teoricamente, está seguindo o padrão da contabilidade, né? Claro, o ideal, o cenário que a gente viveria seria pegar o livro físico bem bonitinho para verificar se todo livro tem esse padrão, se está devidamente registrado, né? Se tem os termos de abertura, encerramento, se tem todos os elementos para o livro diário. Mas para nossa resposta aqui, já seria um suficiente para alegar que tá de acordo, né? Vocês colocaram isso? Sim, não, talvez. Acharam que os livros estavam de acordo? Sim, sim, a maioria sim. Então tá bom. Então, o exame efetuado nos livros contábeis e fiscais constatou-se irregularidade nas normas brasileiras de contabilidade e práticas contábeis vigentes. Bacana. A gente pode posicionar que N, o que seria o N, Aline? Que não está tendo lançamento diário para um livro diário? Como assim? Abra o microfone, vamos falar. Professor, é porque assim, ele fala que é um livro diário, só que os Aham. lançamentos eles não estão sendo diários, eles estão tendo um intervalo de vários dias. Ah, sim, mas isso pode ser que de repente ele não teve movimento nesses outros dias. Aí vai depender da escrituração mesmo, né? A gente é acostumado a pegar movimento onde todo dia a empresa faz movimentação. Mas sim, aqui como é um exercício, gente, se você colocou que não, que ele não está fazendo o lançamento diário, não vai ter problema. Você vai ter que argumentar para defender isso. Que realmente tem vários pulos aqui, né? Então aqui não tem muito esse padrão do certo ou errado.
Então, aqui a gente só tem um padrão para poder fazer uma defesa. Tranquilo, Aline? Não se preocupe de ter colocado não e achar que eu não vou considerar errado. Eu quero ver o que vocês argumentaram sobre aquele material ali. Então tá, então defendi aqui na minha visão que tá bonitinho de acordo com as normas. Lembrando que aqui é análise de cada profissional. Aqui que é o legal, né? Porque de repente, se a linha então fosse assistente, ela poderia fazer uma contestação aqui embaixo. Por isso, o parecer tem essa importância. Ele vai trazer o quesito, a resposta do perito nomeado, e daí eu abaixo posso fazer uma alegação indicando que a análise foi feita de maneira equivocada, porque existem vários dias, por exemplo, sem os seus registros. Claro que no dia a dia a gente vai ter mais elementos para fazer essa análise, né? Então, item 2. Está registrado no livro de saídas a nota 040, série U, emitida por X e consta sua liquidação? Opa, então a gente vai ter que pegar pelo menos 2 livros aqui, né, para analisar. Quais são? Pelo menos 2 livros. Quais são? Hum, hum. Claramente vai ser o livro de saída e o outro, o livro caixa. Mas eu posso aprofundar a análise comparativa pegando o diário. Será que o caixa e o diário também casam? Aqui ainda até faltou um pedacinho, né? Eu não coloquei que ele está registrado no livro de saída. Mas vamos conferir mesmo se a minha análise está certa. Então, vou lá. Aqui eu digitei errado, tá? Aqui é livro de. Na verdade, aqui eu digitei errado. Aqui seria o livro de entrada. Então, está registrado lá no livro de entradas da empresa Y, a nota 040. Então, lá no dia 1/12, nota fiscal 040U, valor total de 81.670. Então, sim, aqui eu só teria que alterar, né? Se eu tivesse feito certo. Livro de entradas, de saídas. Então, sim. Fiscal 040, série U, encontra-se devidamente registrada no livro de entradas. E a gente vai terminar a nossa constatação através do caixa e do diário. Então, eu coloquei aqui essa observação, né, do livro caixa e do diário. E a liquidação está registrada no livro caixa, juntamente com as notas fiscais 41, 42, 43, 44 e 45. Então, a gente vai conferir se a minha análise está certa. Então,
Aqui acabou comendo. 31/12. N barra pagamento. Caixa, nota fiscal 40 a 45. Então, 86.420. 86.420. Puxa, mas essa nota aqui é só 81 mil. Por que foi pago 86 mil? Agora eu não entendi. Deixa eu dar uma olhada no livro diário. Então, lá no dia 31, bate a data, conta contratada, NF 4045, aquisição de serviços, então lá na despesa 86.420, e o caixa, pagamento de serviços com terceirizados no mês. Opa, no mês, então ele está indicando aqui que 86 mil é mais de uma nota. Se a gente confrontar com o livro de entrada, 81 mais 4, mais 750, bate com o valor do pagamento, não bate? Bateu ou não? Então cruzou, né? Livro de entrada com o valor total das notas pagas no mês. Ah, eu posso ainda fazer mais uma comparação. Vocês veem como dá para ir explorando. Eu poderia vir aqui no registro de fornecedores. Então, olha lá, nota fiscal de serviço 0,40, 8 mil, tá? Então estou devendo agora 123, mais a nota fiscal de serviço 41 a 45, 4,750, e aqui eu encontro o pagamento também no dia 31, então dá para fechar, inclusive com o livro auxiliar, né? Então aqui também poderia ter colocado a figura do livro auxiliar. Então a nota fiscal é 0,40, de 81 mil, e as demais somam 4.750, perfazendo o total de 46.420. Então, está contabilizado no livro diário o pagamento da nota fiscal mencionada no quesito 2 como à vista ou a prazo? Opa, que eu coloquei errado. É a prazo. Bom, referido pagamento está contabilizado no livro diário, com pagamento efetuado a prazo na data de 31/12/2004. Confere? A gente vai conferir lá no livro diário. Foi à vista ou foi a prazo o registro? Vocês colocaram à vista? Por quê? Porque ele tá na mesma data, a despesa ali 31/12 e a saída do caixa 31/12 também. Ah, isso aí. Ele está lançando na despesa 31/12, dando já a saída de caixa 31/12. Eu fiz isso de sacanagem, tá? Então, aqui a gente tem o registro como se tivesse sido pago, na verdade, não só a nota 40, né? Mas a 40 até a 45, como se tudo tivesse acontecido no dia 31/12. Então, isso deixaria
o lançamento errado perante a contabilidade, né? Está ferindo qual princípio? Vocês que lembram bem dos princípios? Competência. Aqui a gente tem uma quebra de princípio de competência. Mas para análise, vai influenciar na resposta do foi pago ou não foi pago? Como está dentro do mês, não tem tanta influência. Mas deixaria um ponto para ser discutido também. Então, se eu fosse assistente, eu tentaria questionar a regularidade do registro para tentar levar o juiz para o lado do meu cliente, tentar fazer com que ele questione, ele se questione perante a resposta do perito. Vocês podem ver que eu mesmo joguei a dúvida aqui, né? Coloquei o aprazo para a gente ficar, puxa, foi, não foi? Porque a contabilização correta seria a prazo. Pode o senhor perito, com base na escrituração examinada, prestar outros esclarecimentos que venham a elucidar se houve ou não o pagamento da nota fiscal em lide? Aqui fica sendo uma resposta até pessoal, bem próxima já do da conclusão. Então, o exame da escrituração referente aos livros diário e caixa evidenciam a existência da operação como sendo pago à vista. Então, eu já estou dando indício, mais indício de pagamento à vista. Aí a gente vai efetivamente fazer a conclusão, sintetizando essas respostas, né? Baseado nos documentos coletados através das diligências e análise, baseada nas escriturações contábeis e fiscais, conclui-se que os livros, estando revestidos das formalidades legais, os pagamentos ocorreram e de forma à vista. Então, eu faço uma síntese concluindo o que aconteceu com aquelas respostas, qual a principal conclusão que eu consigo chegar. Então, encerramento, estando presente o laudo com 2 páginas escritas e numeradas por processo eletrônico, na sua parte principal, e mais os anexos A, B, C, e a gente finaliza, é o laudo, firma presente. Aqui o é o laudo ele tem que ficar aqui embaixo, na mesma coluna, né? Aí coloca o nome, faz a identificação e vai colocar anexo A, o livro que a gente pegou, anexo B, o caixa, anexo C, registro de entrada, e assim a gente finaliza e entrega o laudo. Dá para questionar esse laudo? A Aline surgiu com um questionamento, né? Eu acabei me questionando sobre o pagamento. Então, são espaços onde também o perito assistente vai poder atuar. É justamente nessas brechas onde o perito nomeado deixa que entra a atuação do assistente. Difícil montar esse laudo? Qual que é a parte mais complexa da escrita do laudo? Não está no laudo, né? Qual que é a parte mais complexa da escrita do laudo?
Então, o que eu falei para vocês, não está no laudo, está na análise feita antes das nossas respostas. Aqui no dia a dia a gente teria todos os papéis de trabalho, fazendo essas análises com as anotações dos pontos relevantes para que a gente possa concluir. O laudo é só uma transcrição do trabalho que a gente já desenvolveu. Aí vem aquelas características que o laudo tem que ser objetivo, claro, que é mais conciso, a concisão que é mais difícil. Então, não pode ter linguagem fora da nossa língua oficial, né? Salvo se já for de conhecimento do, do âmbito jurídico. Então, a gente tem que cuidar só na redação para que a gente não deixe essas dúvidas. Então, esse laudo seria considerado perfeito, esse que eu fiz? E agora? Quem vai considerar um laudo perfeito ou bom ou utilizável? Quem quer essa função? Juiz. É ele que vai utilizar. É ele que vai poder falar se as respostas atendem ele ou não, salvo se tiver erro metodológico, né? Aí os peritos assistentes podem apontar. Se vier do juiz, geralmente a gente tem um laudo, esqueci o nome dos dois tipos de laudo problemático, é o laudo insuficiente, né? Aquele que não deixa bem claro o que aconteceu, deixa margem para questionamento, e a gente tem o laudo deficiente, né? Que o laudo deficiente é o que apresenta problema metodológico. Esse daí não pode nem ser considerado. Daí. Surgiu esses dois problemas. O que acontece? É o que a gente vai ver na nossa aula de hoje, que é o laudo de esclarecimento e possível pedido de segunda perícia. Então, após o perito protocolar o laudo pericial contábil no cartório do fórum, ou por meio de petição, o juiz, ao tomar conhecimento, solicita que as partes se manifestem sobre o laudo contábil, fazendo o despacho nesse sentido. Então, mandando publicar para as partes. E essa prerrogativa de manifestação das partes está no Código de Processo Civil, lá no artigo 477, parágrafo 1º. Então, artigo 477. O período protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz, sendo pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. E por que tem que ser 20 dias para atender o parágrafo 1º? As partes serão intimadas para, querendo manifestar-se sobre o laudo do perito, no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Então, tem 15 dias. Perito protocolou em 20, em 15 dias. As partes vão receber a notificação e podem questionar ou não, ou apresentar um parecer entrando em contraditório com o perito. Então, quanto tempo um assistente tem para responder esse meu laudo? Então, questionando, por exemplo, o item 1 e o item
3, que eu coloquei as dúvidas, é um prazo meio tradicional no direito, 15 dias para manifestação. Guardem esses 15 dias, tá, gente? Às vezes isso cai em prova do exame de suficiência. Então, o perito entrega 20 dias antes da audiência, pelo menos, né, para dar tempo do trâmite legal, e as partes vai ter 15 dias para poder se manifestar e, havendo interesse, apresentar o seu parecer. Quando que esse caso morre? Quando que esse parágrafo primeiro deixa de fazer sentido? Tem alguma possibilidade? Quando que um assistente perde a prerrogativa de questionamento? Tem um caso assim, não tem? Ninguém lembra? Sim, não, talvez. Se eu acompanhei o trabalho do perito nomeado, concordei com ele, não existe aquela possibilidade da assinatura em conjunto? Isso, quando ele assina o laudo concordando com o perito. Isso aí, Caroline. Se eles assinarem em conjunto, essa hipótese desaparece, uma vez que fica até estranho eu entregar um laudo junto com o perito nomeado, colocando minha assinatura e 15 dias depois contestar o que eu mesmo assinei. Fica duvidoso o processo, né? Então, na NBC TP01, se manifesta sobre o assunto do laudo de esclarecimento nos itens 77 e 78. Então, item 77, esclarecimentos. Havendo determinação de esclarecimentos do laudo pericial contábil ou do parecer pericial contábil sem a realização de audiência, então frisa-se aqui sem a realização de audiência, o perito fará por escrito, observando em suas respostas o mesmo procedimento adotado quando da feitura do esclarecimento em audiência no que for aplicável. Qual o caso será que é mais comum? Em audiência ou por escrito? O que vocês acham? Escrito? Depende de cada caso, de cada segmento, mas a maioria dos juízes preferem por escrito. Difícil, é só quando o caso é muito vultoso ou muito relevante, o perito seja intimado para audiência também. Não é comum isso. A não ser que, a não ser em outras áreas, áreas médicas, aí ele, muitas vezes ele acaba participando. Mas a maior parte é por escrito. Mas o processo é o mesmo, é esclarecer os pontos de dúvida em relação ao que o juiz aponta. Então, o que normalmente ele perguntaria numa audiência presencial, ele vai perguntar de maneira escrita e o perito vai formalizar através de um laudo complementar, trazendo esses complementos. Ele precisa reescrever todo o laudo? A estrutura, sim, é aconselhável. Mas os quesitos que já foram respondidos e não são objeto da dúvida, não precisa mais passar por eles. E a gente vai ter que tomar cuidado com essa característica, com o item 78.
porque nem relógio trabalha de graça. Existe diferença entre uma dúvida e uma nova pergunta, não existe? Quando essa dúvida se caracterizar como um quesito novo, uma nova pergunta que demandem novas análises, vai existir a figura dos honorários suplementares. Então, quesitos novos e honorários suplementares, o perito deve observar os quesitos suplementares formulados pelas partes ou pelo julgador. Surgiu o quesito novo, o perito vai ter que se manifestar em relação a essa nova necessidade de, de um novo processo de perícia mesmo, né? E vai formalizar uma nova cobrança de honorário. Vai complementar o seu honorário. Então, conforme detalhado, caso haja determinação do juiz, o período responderá aos pedidos de esclarecimento das partes, lembrando que nesse momento não cabem novos quesitos, e sim questionamentos aos quesitos já apresentados no laudo. Então, está determinado na NBCTP 01, itens 87 e 88. Item 87. O perito deve observar se as perguntas efetuadas pelas partes, no momento próprio dos esclarecimentos, pois tal ato se limita às respostas aos quesitos integrantes ao laudo, ou do parecer, né? Então, as explicações sobre o conteúdo da lide ou sobre a discussão. Então, surgiu uma dúvida sobre uma dessas perguntas. Bacana, eu vou poder tranquilamente fazer o esclarecimento, fazer uma complementação, tentar deixar de maneira mais clara o que eu tentei colocar como resposta. Ah, não, vem fazendo uma nova pergunta. Então aqui está colocando se consta sua liquidação. Aí surge uma dúvida. Ah, existe registro de pagamentos por parte dos registros da empresa X? É um complemento dessa pergunta, será? Ou dessas perguntas? Não, né? Já estou fazendo uma nova, não estou? Registro de pagamento por parte dos. Registro do pagamento por parte da empresa X? No caso da X é o recebimento, né? Desculpa. Não é uma nova pergunta? Eu não tenho nem material para analisar, né? Porque aqui a gente tem os livros da Y. Da X não. Opa, caí em um quesito novo. Pedido de honorário novo, planejamento para essa nova perícia, pedindo nova data e todo o processo de, de uma nova perícia. Só que a gente não vai chamar de processo pericial, de laudo pericial, aí a gente vai chamar de segunda perícia. Então, e no item 88, o perito deve observar se o quesito formulado nesta fase são pedidos de esclarecimento sobre o seu laudo pericial contábil ou se tratam de novos quesitos. Mesmo que seja atinente ao objeto de discussão, as respostas a esses novos quesitos vão ficar sujeitas ao deferimento do juiz. É como se surgisse uma nova perícia efetivamente dentro do mesmo processo. Para o perito isso é bom, né?
É mais trabalho, mais din-din. É sinal que não foi o laudo que deixou dúvida. É sinal que as perguntas formuladas originalmente não estavam suficientes para elucidar o problema. Ah, não, a pergunta está diretamente relacionada ao que eu respondi, aí você vai fazer um segundo laudo, não é uma segunda perícia, né? Só um novo laudo, esclarecendo essas dúvidas, você vai aumentar um pouquinho do seu trabalho, sem mudar o valor de honorário daí, tá? Aí não tem ampliação de honorário. E quanto ao modelo de laudo pericial de esclarecimento, ele segue a mesma linha de estrutura do laudo, inclusive em relação ao objeto da perícia, mas seu foco, aí é o que eu falei lá atrás, fica em ofertar respostas sobre o que foi levantado como dúvida. A estrutura a gente segue, mas a gente não precisa reapresentar todos os quesitos, a gente só faz a, a transcrição relacionada aos pontos de dúvida. Mas o rito é o mesmo. Por isso que ele também é chamado um laudo, né? Laudo de esclarecimento. Não foi suficiente tudo isso? Passamos para a possibilidade da segunda perícia. Segunda perícia pode surgir de duas maneiras. Então, pode surgir ou dos laudos problemáticos ou inservíveis, ou de novos quesitos. Então, caso o laudo pericial contábil não satisfaça ou não ofereça ao juiz informações que ele julgue necessárias para auxiliar no julgamento da causa, ele pode demandar a chamada segunda perícia. E, nesse caso, acontecerá a nomeação de um novo perito. Aqui, a nomeação de um novo perito é quando o laudo é problemático. Então, o cara fez uma análise muito ruim, não tem como considerar o trabalho dele para minha conclusão. Claro que eu vou pedir para outra pessoa fazer. Se for um laudo, uma segunda perícia, referente aos quesitos complementares, aí pode ser a nomeação do mesmo perito. Então, nessa situação, o primeiro laudo vai continuar fazendo parte do processo e o segundo perito ainda vai poder usar ele como fonte de informação, mantendo todos os argumentos já colocados no processo. Olha que bom ser o segundo perito, né? Você vê tudo que o cara fez. Tem coisa, ou a grande maioria das coisas, provavelmente você não vai seguir na linha dele, né? Por que será? Se o cara já foi considerado ruim, você vai querer seguir na mesma linha de argumentação? Tendência é que não, né? Senão você vai cair no mesmo erro. Então, o Código Civil se manifesta no sentido da segunda perícia no artigo 480. Então, artigo 480. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. E lá no parágrafo 1º, a segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados que levou ao pedido da segunda perícia. E a segunda perícia rege-se pelas disposições esclarecidas na primeira. Todo o escopo da segunda perícia vai servir de base, toda discussão vai ficar em torno do mesmo objeto. Muitas vezes
até dos mesmos quesitos. Podem simplesmente ser replicados na segunda perícia. E lá no parágrafo 3º, a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar livremente o valor de uma ou de outra, ou das duas. Isso vira um problema? Quando a gente falar do din-din, pode se tornar um problema. Por quê? Se na primeira perícia tiver uma parte que o juiz considere útil, ele pode usar sem problema nenhum e vai remunerar o perito por isso. Olha que bacana, ele não vai ficar sem receber tudo. Se o juiz usar, considerar que algo do trabalho dele foi útil, ele vai receber. Assim como pode ser que ele seja completamente ignorado, o laudo seja completamente descartado e o perito vai deixar de fazer jus aos seus honorários. Então, assim, a segunda perícia terá os mesmos focos de atuação da primeira, com o agravante de que o primeiro perito, não fará jus aos seus honorários, ou fará jus à parte. E detalhe, caso já tenha recebido parte em adiantamento, ele vai ter que devolver seu valor devidamente corrigido. Nossa, então ele pode ter que, além de não receber o honorário, ainda ter que devolver o adiantamento que ele pegou? Sim. E se ele não o fizer? Tem punição? O que vocês acham? Ah, eu recebi, não consideraram, então não vou devolver o dinheiro. Será que ficaria por isso mesmo? Ou ele vai ser punido? Tem sua punição, tá? Ele vai ficar impedido de atuar como perito. Mas isso a gente vai ver mais para frente em possíveis penalidades dentro da perícia contábil. Além da responsabilidade civil, ele pode ser processado e ele de imediato já vai ficar impossibilitado de atuar em novas perícias. Dúvidas sobre laudo de esclarecimento e segunda perícia? Então, laudo de esclarecimento, o foco é criar um laudo trazendo elementos que ajudem o compreendimento do que foi respondido lá no laudo inicial, tomando sempre o cuidado para não responder o quê? Novos quesitos. Novos quesitos passam por todo um novo processo pericial. É como se fosse uma nova perícia. E a segunda perícia é quando o juiz não tem elementos e necessite de uma nova perícia. Então, ele vai fazer a nomeação do perito e quem entregou o trabalho incompleto ou defeituoso vai acabar não fazendo jus aos seus honorários, né? Aí se contrata um novo profissional, mas lembrando, a gente pode ter a utilização dos dois laudos. Quem vai fazer a consideração sobre isso, sempre o juiz. Beleza? Dúvidas, perguntas, questões? Sim, não, talvez.
É possível, quem sabe. Se não tiverem, a gente vai passar para o nosso Kahoot. Deixa eu ir fechando aqui. Eu já deixei meio aberto. Então vai carregar o PIN. E a gente vai falar nesse Kahoot especificamente de laudo e da segunda perícia. Então, aos que querem participar, podem fazer a inscrição no nosso jogo. São, acho que 11 questõezinhas misturadas, tá? Vai ter com 4 respostas e questões de verdadeiro ou falso. Cadê vocês, gente? O Luan saiu da sala, mas que canalha! Ele que me pediu tanto. O Kahoot fugiu, foi embora. Mas, gente, vocês não vão entrar, gente. Não acredito, vocês me fizeram fazer o Kahoot e ninguém vai jogar. Só 3. Sacanagem comigo, hein, gente? Tirei um pedaço da minha tarde para montar bonitinho o Kahoot. Pra vocês poderem terminar a aula um pouquinho mais descontraído. Aí agora tá todo mundo assistindo a novela. Se bem que esse horário já tá começando o Jornal Nacional, né? E, gente, não tá valendo a pena assistir nada sobre o Brasil. O Brasil tá deixando a gente meio deprimido. É preferível jogar, dar um ponto para nós. Verdade, né? Podia pontuar a classificação de vocês. Verdade. Vou começar a dar meio ponto pros que ficarem. Isso é crime? Por que é crime, Caroline? Meio pontinho para quem ficar entre os 3 primeiros. Para quem prestou atenção em todas as aulas. Então, vocês que têm grupo de WhatsApp, avisam, ocorre que o Kahoot vai valer meio ponto para quem ficar entre os 3 primeiros. Não, ninguém mais vai entrar, só os 4. Ó, de 4, a chance ali está quase 100% praticamente de ganhar meio ponto. Não? Então vamos começar nós 4 mesmo, né?
Pô, não quis participar. Baixa adesão ao meu Kahoot hoje. Que triste. Então vamos começar. Laudo pericial contábil. Quem que apresenta esse produto? Essa era facinha, né? Eu até fiz confusão no começo da aula, que me deu meu princípio de Alzheimer aqui, não consegui lembrar do parecer. O Wagner tá mais rápido no dedo. Ó, não é requisito para um bom laudo. O que a gente não considera útil para o laudo? Uso de vocabulário estrangeiro, né? A gente tem que se pautar na língua portuguesa. Ele tem que ser objetivo, tem que ser claro, tem que apresentar boa argumentação para poder ser bem visto. Agora, a Caroline foi mais rápida e passou, hein? Eita, aqui deu um corretor. Considere essas sepulturas aqui, falhas metodológicas. Falhas de metodologia é um laudo deficiente. Então, insuficiente é o erro mais leve. Metodologia errada, que deixa o trabalho inservível, ele é deficiente. Aí tem a segunda perícia, obrigatoriamente, né? Ao se deparar com laudo insuficiente. Cuidado com o deficiente. O deficiente é o que tá inservível, não dá para usar. O insuficiente tem outra característica, né? Ah, isso aí. Faz o pedido de um laudo de esclarecimento. Jamais ele pode solicitar ajuda dos assistentes. O assistente ele pode fazer uma contestação dentro daqueles 15 dias, mas ele vai estar sempre focado no, no laudo de esclarecimento. Então, vamos à próxima. Um laudo com falhas de argumentação e escrita, mas com a metodologia técnica científica certa. O laudo é chamado de. Ah, essa tá moleza. Laudo insuficiente, né? Deficiente, falha metodológica. Insuficiente é falha de argumentação, falha de escrita, aquele que deixa o juiz ou as partes com dúvidas. Rafa e a Caroline aqui estão bem disputados, mano. Vão apresentar um laudo deficiente, aquele que serve para nada. Falha de metodologia.
ele pode perder o CRC? O que vocês acham? O contador perde CRC? Não. Nosso código de ética não prevê punição com a cassação do CRC. Olha, eu acho isso errado. A gente já devia estar nesse nível. Ele não pode atuar mais no tribunal em questão? Não, quando ele deixa de devolver honorário de adiantamento é que ele perde esse direito. Laudo de correção não existe, não tem essa figura dentro da perícia, ele só vai receber ou parte do honorário, vai que o juiz considere um pedacinho, ou vai deixar de receber o honorário. Agora, itens mais rápidos. Faz parte da estrutura de um laudo. Síntese do objeto da perícia. Faz parte? Bem, deu problema na resposta ali. Faz parte, né? É o segundo item, né? Identificação, síntese do objeto da perícia. Ah, essa eu acabei de responder, que bosta. Essa não tinha nem graça, né? Respondi há 10 segundos atrás. Primeiro item da estrutura do laudo, né? 5 respostas corretas. Rafa, quem que é Rafa? É a Rafaela ou o Rafael? Eu acho que é a Rafaela, né? Faz parte da estrutura do laudo. A síntese do objeto da perícia e dúvidas sobre os quesitos. Dúvidas sobre quesitos? Tem alguma coisa assim, ó? Tem os quesitos, né? Aqui o que deixa errado é essa dúvida, né? Não tem nada disso no laudo. Aqui praticamente tem uma questão de diferença para cada um. Faz parte da NBC os arquivos. Tem alguma coisa relacionada a arquivo no laudo? Tem? Aqui, na verdade, ficou meio problemática essa pergunta agora que eu pensei. Na verdade, arquivo que eu estava considerando era anexos. Que tem, né? Anexos e apêndices tem. Pior que não tem como desconsiderar essa resposta. Mas, quem estava participando. Ah, eu coloquei falso pensando nos anexos. É, não, a ideia era anexos, mas acabou na correria que acho que escrevi arquivos. Então, vou manter minha palavra, mesmo com baixa adesão. Rafaela Caroline Wagner terão seus meio ponto garantidos na nota do bimestre. Beleza? Seremos justos. Espalhem, divulguem que o último valeu meio ponto.
E sempre quando tiver isso, eu vou fazer valendo pelo menos um pedacinho de nota, para que vocês se motivem. Então, deixa eu fazer minhas anotações aqui. Rafaela e Wagner. Então, devidamente anotado a participação, para que vocês tenham a remuneração pela participação. E que isso não considere uma compra, tá? Isso é apenas um leve incentivo. Dúvidas sobre a aula de hoje, gente? Perguntas, questões? Nada? O pessoal que ainda está assistindo a aula. Não existindo dúvidas, encerramos por aqui. Lembrando, semana que vem a gente tem aula ou não? Isso é uma dúvida importante para vocês, né? Deve ser de interesse. Tem aula ou não? Dia 21 de abril, o que que é? Feriado, né? Sim, não, talvez. É possível, quem sabe? Então, não teremos aula, tá? Aí, próxima aula já cai período de avaliações. O que eu vou fazer com vocês de avaliação? Já para deixar constante. Vai ser um trabalho nesses mesmos moldes do laudo pericial. Um caso diferente, onde vocês vão ter esse mesmo processo de elaborar um laudo fazendo argumentação com base do material apresentado. Então, é um trabalhinho, nada de. Não é bem uma prova, e como a perícia ela não é algo rígido, não existe bem uma resposta padrão para vocês. Existe a estrutura. A estrutura tem que seguir ao pé da letra. A resposta vai variar. Tranquilo, gente? Me respondam. Sim, não, talvez, quem sabe é possível. Não? Sim? Rafaela, Caroline, vocês que ainda estavam na aula, escrevam, falem comigo. Não, já foram assistir a novela. Então tá, gente. Então a gente encerra por aqui e a gente se encontra depois da. Rafaela, você abriu o microfone, fale. Pode falar, Rafaela. Essa é a hora. Não? Não vai falar? Apertou errado, levantar a mão. O microfone não está funcionando. Então, pode escrever. Vou até abrir o chat de volta aqui. Não, não estou te ouvindo, Rafaela. Tá, tranquilo. Pode pegar lá. Eu sei bem quanto é esse sofrimento de fazer microfone funcionar,
até a gente aprender a lidar com isso foi um parto, gente. Sofreu muito. Oi, professor. Oi, agora tô te ouvindo. Não, é que você estava perguntando e a gente estava respondendo no chat. Eu achei que você não estava vendo. Ah, é verdade. Não, não estava vendo mesmo. Não, e outra coisa, professor. Você estava mostrando o trabalho da aula passada e eu vi que eu respondia os quesitos, né? Só que eu Aham. acho que a forma que eu coloquei não está certa. Eu não coloquei a síntese e as conclusões, sabe? Ah, isso daí, aí sim, dentro do laudo é considerado um erro. Aham. Por quê? Eu queria ver com você se tem a chance de eu arrumar, né? Porque os quesitos estão respondidos, só não estão no padrão, né? Eu não sei se tem como entrar de volta na questão e postar novamente, porque ela tá aberta até hoje, meia-noite. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se não der, como você está ciente da deficiência que ficou no laudo, pode me mandar por e-mail, não tem problema. Ah, tá, peraí. E qual que é o teu e-mail, professor? É Ceziro, Aham. ACJ, ACJ. Aham. yahoo.com.br. Ah, tá. Eu vejo aqui se eu não conseguir mandar no AVA, eu mando no e-mail daí. Tá, tranquilo. Teu Tá caso bom? eu já estou ciente, então eu sei que você percebeu o erro durante as nossas atividades. E é bom que você percebeu para não incorrer isso na prova, Uhum. porque como vai ser um exercício parecido com esse de laudo, para vocês, que é a peça mais importante para a gente, né? É o trabalho que a gente vai constar como uma prova, né? Não é bem uma prova, mas é um trabalhão. Não é um Uhum. trabalhão, é um trabalho, né? E não vai ser nada tão longo também, vai ser nesse mesmo padrão, algo resumido também para vocês não ficarem se matando para fazer prova, né? Para fazer a avaliação. E essa prova vai ser no mesmo esquema dos trabalhos, professor? Para entregar na semana depois? Aí entra igual foi nos semestres passados. Entra como se fosse o dia de prova mesmo. Ah, tá. Como é que estava Uhum. funcionando? Não sei se todos os professores trabalharam dessa maneira com vocês, mas deveria ter sido. Vocês têm a semana de prova inteira para fazer qualquer uma das provas. Então, as provas ficam, vamos falar assim, a atividade fica aberta uma semana para vocês. Só que daí vocês vão ter que se organizar, né? Um dia eu vou fazer de uma disciplina, outro dia eu vou fazer de outra. Sim. A maioria dos professores fazia assim. Que era a instrução que a gente tinha para ser feito. Que a gente nunca sabia quando que estava tudo certinho para o aluno fazer, ou de repente ele estava com problema de internet. Uhum. Então a gente não deixava rígido. E continua assim, a gente continua nessa metodologia. Então vocês têm desde o primeiro dia de prova até o final da semana de prova para entregar essas provas ou atividades. Perfeito, professor. Então tá. Então nos encontramos após essa semana de. Vai ser semana de atividade, né? Acho que a maioria vai trabalhar com atividade com vocês. Então, Pelo que desejo. eu entendi, sim. É, foi uma maneira de ser mais flexível também, né? Porque não adianta a gente querer levar a ferro e fogo nesse período
estranho que a gente está vivendo de aula, né? Não é um processo normal. Então, foi uma saída que a gente achou entre o colegiado dos professores, e não só de contábeis, tá? Foi de toda a gestão. A gente pensou que essa seria a melhor saída para os alunos. Isso ia trazer um pouco mais de tranquilidade. Então, desejo para vocês um bom finzinho de semana, né? Tem mais 2 dias de trabalho e depois um bom fim de semana. Então, hoje, bom descanso para vocês e nos vemos daqui a 2 semanas, praticamente, né? Então, tchau, tchau para vocês, gente.